vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Obrigado, como é bom ter você conosco. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua insistência em permanecer conosco. Nosso muito obrigado. E nós pedimos que você permaneça neste culto até o final, fique conosco. E ao mesmo tempo que você está participando conosco, nós também gostaríamos que você desse um like e que você transmitisse, compartilhasse com seus amigos, com seus irmãos, com alguém que você conhece, compartilhasse esse culto. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, como tem sido uma bênção para as vidas de todos nós, viu? Então, fique conosco, permaneça conosco e que esta noite seja uma noite de muita bênção para a sua vida. Nós também queremos pedir queremos lembrar a você que nós estamos realizando, além desse culto, agora falando com os membros da igreja, além desse culto, nós temos escola bíblica dominical, temos aí uma assistência maciça, uma assistência muito robusta, tem sido muito bons os nossos cultos, estudos bíblicos pela manhã, venha conosco, participe conosco, normalmente o nosso culto começa às 9 horas, e a gente manda o nosso link e os irmãos acessam. Se você quiser ter acesso, você fica à vontade, é só falar com um dos nossos membros da igreja e ele passa o link para você, viu? Fique conosco, participe conosco desses momentos de culto, desses momentos de estudo da palavra de Deus. Isso no domingo às 9 horas da manhã. E na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração e também um pequeno estudo bíblico. E aí nós convidamos você para participar conosco também. Se você quiser, é só entrar em contato com um dos membros da igreja e na hora do culto a gente passa o link para você, você assiste, você participa conosco. Isso para nós é motivo de muita alegria mesmo, viu? E se você tem gostado, você passa esse link, viu? Compartilhe com mais alguém, emita a sua opinião, vai lá e fale o que você pensa, comente para que nós possamos melhorar nos nossos cultos. Nós também queremos pedir aos irmãos que, em função do decreto da prefeita, decreto de calamidade pública, nós precisamos orar
primeiro, pelos outros. Em segundo lugar, vamos estar orando pela cidade de Francisco Morato. Vamos orar pela cidade, que essa cidade precisa muito da nossa participação, do nosso envolvimento. Que Deus te abençoe. Nós contamos com a sua participação. Nós vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Obrigado a Deus pelo início desse culto. Obrigado a Deus por essa liberdade que temos. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido bom e muito bom para conosco. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, aqueles que estão, ó Deus, participando, ó Deus, de forma dominical, ó Deus bendito. E nós te pedimos, ó Deus, que esses corações sejam corações agraciados, ó Deus. Que a sua graça, ó Deus, permaneça e entre, ó Deus, proporcionando muitas bênçãos, ó Deus, a estas vidas. Ó Deus, abençoe todos, ó Deus, que estão à escuta da nossa voz e aqueles que estão nos vendo, ó Deus. Venha abençoá-los. Que este culto seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, a força do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, a força do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, empadreja o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, todo da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, a força do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Nosso muito obrigado pela sua presença. Isso nos faz muito bem. Nós queremos convidá-lo para que você permaneça conosco até o final deste culto. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos celebrando alguns aniversários e, dentre eles, nós queremos agradecer a Deus pelas vidas de algumas irmãs. Dentre elas, nós queremos fazer alguns destaques muito especial. Primeiro, agradecer a Deus pela vida da irmã Andresa, depois de agradecer a Deus pela vida da irmã Elisânia, até que Deus tenha abençoado, e também agradecer a Deus pela vida da irmã Helenice. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus possa abençoá-la de forma muito especial, viu? Deus abençoe e que a vida das irmãs sejam verdadeiras bênçãos para todos aqueles que convivem com as irmãs. Nós estamos aí vivendo uma situação
que nós não imaginaríamos que nós viveríamos. A prefeita de Francisco Morato decretou a cidade em estado de calamidade pública, dado a situação sanitária que se encontra na nossa cidade. Não há mais leitos, pessoas sendo praticamente sem atendimento, passando muito mal nas portas dos hospitais. Então a prefeita decretou o estado de calamidade pública e nós gostaríamos de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, irmãos, nós queremos pedir que cada membro da igreja procurasse fazer a sua parte. Vamos orar por aqueles que estão trabalhando, aqueles que precisam viajar, aqueles que estão envolvidos em aglomeração, sem ser desejo deles, né? Aqueles que viajam de trens, de ônibus, aqueles que vão para o trabalho. Vamos orar por esses irmãos, vamos orar por aqueles que estão na linha de frente, trabalhando na área médica. Nós temos enfermeiras, auxiliares de enfermagem, irmãs que estão trabalhando na linha de frente. Essas irmãs são submetidas a uma carga muito alta, a carga viral muito alta. Vamos orar por elas. E nós lembramos a igreja que nós temos aproximadamente uns 8 irmãos e irmãs, inclusive crianças, que estão infectadas, né, pela Covid. Vamos orar por elas. Hoje de manhã nós recebemos a comunicação do falecimento da irmã Marina. A irmã Marina frequentou conosco, é tia do irmão Adriano, esteve conosco durante vários anos aqui na igreja, foi membro dessa igreja e regressou para Pernambuco, e na semana retrasada ela foi entubada por causa da Covid, e no dia de hoje, pela manhã, ela veio a óbito. Então, nós queremos aqui deixar uma palavra para o Giase, filho, que Deus possa consolar aquele coração, consolar os corações dos irmãos, também da família toda, dos sobrinhos, Adriano, Manuel, né, Eide, todos esses irmãos que são parentes muito próximos da irmã Marina. Que Deus console esses corações e que nós agora também venhamos a nos cuidar. Certo? Em função da decretação do estado de calamidade pública, a Igreja Batista em Francisco Morato ela já estava fechada em função da Covid. E aí permanece fechada, ela permanecerá fechada, e eu gostaria que os irmãos atentassem bem. Né? Vamos estar atentos, né? Há muita gritaria, né? Em função da igreja não está funcionando. O que nós temos que dizer para os irmãos que tenham um pouco mais de paciência, a vida do outro também importa. Nós não estamos abrindo a igreja, o santuário, aliás, nós estamos abrindo o santuário por alguns motivos. Primeiro, porque nós amamos os irmãos. E se nós amamos os irmãos, nós não queremos ver ninguém doente por minha causa ou por causa da igreja. A igreja ela não é instrumento de sofrimento. Ela não é instrumento de infecção. Ela não pode ser um agente, né, causador de sofrimento nas famílias. Então, nós amamos os irmãos e também nos amamos. A vida do outro importa sim. Nós estamos vivendo uma época nas igrejas, infelizmente, uma época nas igrejas, que enquanto estiver morrendo gente no nosso quintal, a gente não tá dando importância. Isso tem acontecido aí, é só olhar as mídias sociais, né? Que nós vamos ver isso. Então, enquanto está no quintal do outro, embora muito próximo da gente não está se importando com a vida do outro. A vida do outro é importante sim, importa sim a vida do outro. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem atentos a isso. Então a primeira igreja batista, ela não está abrindo por esse motivo, mas ela vai voltar a abrir, o que é de santuário vai voltar a abrir, mas não agora. Nós vamos aguardar um pouquinho mais, nós vamos aguardar a passagem desta grande tempestade que está acontecendo em nossa cidade, Francisco Morato. Vamos orar a Deus e vamos ter paciência. A vida do outro também importa. Quando acontece dentro da nossa família, aí a gente muda. A gente só não muda enquanto está acontecendo no quintal do vizinho, no quintal do irmão, na casa do irmão. Agora, quando acontece na minha família, é diferente. Então,
Está morrendo sobrinho, a gente não está ligando, a gente não está se importando. Está morrendo irmãos carnais, também não está se importando. Está morrendo até mesmo mães. E muita gente não está se importando. Agora, quando morrer alguém da família, aquele núcleo familiar, que são seus filhos, sua esposa, aí você vai se importar. Viu? Então, a vida do outro, ela é importante, sim. A vida do outro é importante. É por isso que a primeira igreja batista em Francisco Morato, ela não está, né, com seu santuário aberto, com seu espaço público aberto para as realizações de culto. Porque a igreja tem esta visão. Este é o momento de nós estarmos em nossas casas, em nossos lares. E vamos orar por aqueles irmãos que foram atingidos por esta pandemia. São vários, muitos mesmo. E nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai, nós queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos, ó Deus, as vidas, ó Deus, que estão, ó Pai, em isolamento, ó Deus. Eu não vou citar nomes, ó Deus, porque eu não quero causar, ó Deus, desconfortos, ó Deus. Mas, ó Pai, nós temos até mesmo, ó Deus, crianças, ó Deus, filhos de membros da igreja, ó Deus, que foram atingidos, ó Deus, pela pandemia, pela Covid, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as mãos dos médicos, ó Deus, a vida dos médicos, ó Deus, benditos que estão cuidando deles, ó Pai. Embora muito exaustos, ó Deus, mas eles precisam, ó Deus, do teu consolo, eles precisam do teu apoio, eles precisam da tua bênção, ó Deus. Cuide dos médicos, ó Deus, para que os médicos, ó Deus bendito, também possam cuidar, ó Deus, dos infectados, ó Deus. Também, Deus, eu te peço, ó Deus, a proteção, ó Deus, para a vida dos médicos, as vidas dos familiares dos médicos, ó Deus, as vidas dos enfermeiros, das enfermeiras, auxiliares de enfermagens, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, ali nos hospitais, ó Deus, principalmente esses hospitais, ó Deus, e essas UPAs, ó Deus, que estão acolhendo, ó Deus, os membros da primeira igreja batista em Francisco Morato. Ó Deus, que o teu anjo, ó Deus, acampe-se, ó Deus, ao redor, Pai, de todo este grupo, ó Deus, que é importantíssimo, ó Deus, para o tratamento e para a saúde, ó Deus, e para a recuperação, ó Deus, dos membros, ó Deus, da igreja que estão, ó Deus, passando por este momento, ó Deus, de muita turbulência. Ó Deus bendito, abençoe, ó Deus. Agora, Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes da semana, ó Deus. A irmã Andresa, ó Deus, a irmã Elijane, ó Deus, a irmã Helenice, ó Pai, tome tuas servas, ó Deus, em tuas mãos. Que elas continuem, ó Deus, ser bênção, ó Deus, para todos nós. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a tua igreja, abençoe o teu povo, que teu povo tenha, ó Deus, consciência, ó Pai, que isso não é o fim. Isso não é, ó Deus, perseguição religiosa, ó Deus. Mas é, ó Deus, consequência, ó Pai, de deuses, ó Deus, que a sociedade, ó Deus, coletivamente adotou, ó Deus, que é o Deus Mamon, ó Deus, o Deus mercado financeiro, ó Deus. Ó Deus, em consequência disso, ó Deus, nós temos esta pandemia, ó Deus, que assola, ó Deus, e destrói, ó Deus, centenas de lares, centenas de vidas, ó Deus. Abençoe o teu povo, ó Deus, fortifique, ó Deus, abençoe, ó Deus, a cada membro desta igreja, Pai, para que eles, ultrapassando, ó Deus, essa tempestade, ó Deus, mais adiante, Deus, eles possam, Deus, dizer, a minha fé está firmada no Senhor. Obrigado, Deus, por estas vidas. Cuide deles, ó Deus, e abençoe a tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus,
palavra do nosso Deus. E nós vamos pensar nesta noite sobre o tema a morte do outro. Nós vamos ver um episódio, aliás, vários episódios na vida de uma família, a família de Jacó. Essa família, ela passa por experiências dramáticas, marcantes, muitos conflitos, problema de relações interpessoais, dificuldades de relacionamentos que deixaram marcas profundas nas vidas daqueles que compunham aquela família, a família de José, a família de Jacó. E aqueles conflitos, eles foram gerados pelo fato da família de Jacó trazer consigo uma bagagem de valores das terras pelas quais os seus antepassados haviam morado. Antepassados haviam passado, haviam peregrinado. E é interessante também notar e destacar que a maior parte dos erros cometidos por Abraão foram reproduzidos por Isaac e que depois voltam a ser reproduzidos pelo bisneto Jacó. E, em consequência, a abertura de dificuldades na família de Jacó foram enormes. Algumas delas foram letais para a sobrevivência, inclusive, de uma comunidade. Os irmãos, os filhos de Jacó, eliminaram praticamente uma comunidade inteira pela visão que eles tinham de mundo. Tornaram-se homens extremamente violentos, homens que tiveram a marca do sangue em suas mãos. Homens que foram portadores dos valores da morte. Homens que foram agentes da morte. Sem sombra de dúvida. No caso lá, que nós temos da defloração de Diná. A Bíblia relata isso com muita vida, com muito vigor. Né? E logo em seguida, aquele extermínio, aquele genocídio praticados pelos filhos de Jacó. A Bíblia não esconde o que nós somos, a Bíblia não esconde os nossos pecados. A Bíblia diz quem nós somos. É isso que a Bíblia procura se apresentar. A morte do outro nos importa sim. Isso nós temos que estar atentos. O texto que serve de meditação, ele está exatamente em Gênesis capítulo 37, do verso 18 até o versículo 30. Mas eles o viram de longe, isso é, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, irmãos de José. Deixe-me situar esse texto para depois a gente fazer a leitura desse texto. Haviam conflitos que foram gerados pela falta de habilidade do pai Jacó. Ele começou a demonstrar desde cedo a preferência por um dos filhos. E, ao mesmo tempo que ele demonstrava essa preferência, ele instigava. Ele contribuía para que essa preferência fosse visível e fosse manifestada. Em função disso, José, adolescente, se aproveita dessa situação e coloca-se
numa situação aparentemente de superioridade sobre os demais irmãos. Até mesmo chegando ao ponto de ser uma espécie de olheiro. Ele vai observar os seus irmãos, o que fazem no trabalho, trazendo para o seu pai tudo aquilo que era relatório de mal que os irmãos faziam. E Jacó já estava com esse sentimento em seu coração, que quando seus filhos saíam para cuidar do rebanho, eles aproveitavam as brechas que tinham pelo fato do pai já estar com idade bem avançada e não poder estar junto deles, para fazer algo não muito aceitável, algo que era contrário aos valores de Jacó, aos valores da família de Jacó. E dentro desse contexto, diz a Bíblia que num determinado dia, Jacó chama, seus filhos vão trabalhar, vão cuidar do rebanho. Jacó então chama José, tardezinha, e fala com José. Vai ver aonde seus irmãos estão. Vai até onde eles estão e traga-me o relatório para que eu possa, quando eles chegarem, a gente tomar algumas providências. Aquilo já era hábito, já era costume. E o garoto, adolescente, José, sai para cumprir a missão que o pai havia lhe dado. É o que diz o texto da palavra de Deus. E é dentro desse contexto que nós temos esse texto aí. Mas eles o viram de longe antes que chegassem e planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, então, não derrame sangue. Jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben pôs isso com a intenção de livrá-los e levá-lo de volta ao pai. Chegando José aos seus irmãos, arrancaram a túnica, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, e eles levavam ao Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal nosso irmão é nosso próprio sangue, e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está. Onde irei agora? Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. A morte do outro importa. A vida de José, ela recebeu aquilo que nós chamamos de coisificação. A vida de José passou a ser uma coisa. Quando a vida do outro passa a ser uma coisa, essa vida, ela perde o valor de humano para nós. E quando a vida ela perde o sentido humano, a morte, tanto faz, tanto fez, a morte é algo que passamos a encarar até mesmo com certa naturalidade, não importa a situação que tenha ocorrido, ou não importa os meios que tenha levado àquela morte. O importante é que aquela vida ela foi transformada em coisa, ela foi coisificada. Olha, os irmãos de José
eles coisificaram a vida de José quando eles viram José de longe e se expressaram desta maneira: lá vem aquele sonhador. Eles estavam dando a ideia de que aquela expressão sonhador era uma expressão depreciativa, uma expressão que denotava que aquela vida, a partir dos valores que eles tinham, não tinha o mesmo valor, era uma vida que praticamente poderia ser utilizada para qualquer outro tipo de coisa, inclusive uma vida que poderia ser eliminada sem nenhum problema. Isso imaginavam os irmãos de José. E esse comportamento lá dos irmãos de José, ele vem para os nossos dias de uma outra forma, de uma outra maneira, com outros nomes, com outros ingredientes, com outras definições filosóficas e sociológicas. Mas elas vêm para os nossos dias e chegam com a mesma intensidade que estavam presentes na época de José. Desqualificar a vida do outro tem sido uma das maneiras corriqueiras das nossas vidas do chamado mundo pós-moderno. O que vale a vida do outro? A vida do outro, ela é coisa. Nós desqualificamos a sociedade, ela desqualifica a cultura, os valores morais, espirituais, elas vão desqualificando a vida do outro, de tal maneira que a morte do outro não significa nada, não representa nada para nós. E olhe bem o que diz o versículo 18: mas eles ouviram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. O que é a morte? A morte do outro. Nada, vamos matá-lo, acabou. Vamos tocar a nossa vida, vamos realizar os nossos sonhos, vamos seguir os nossos trajetos. A vida continua, que o outro morreu, morreu. O problema de morreu, acabou. Só que nós temos alguns problemas aí bem presentes. Quando nós valorizamos a vida, quando nós desqualificamos a vida, nós embutimos valores nessa desqualificação. Isso é importante. O primeiro valor que nós estabelecemos aí, o primeiro valor que nós embutimos é o valor da superioridade de quem desqualifica. Quem é que estava desqualificando a vida de José? Os seus irmãos. Como é que eles estavam olhando para José? A vida de José agora era uma vida sem qualificação, uma vida desqualificada, uma vida sem valor. Se era uma vida sem valor, podia morrer, não tinha problema. Não ia trazer grandes consequências para nós. E vejam bem, esse sistema está presente na nossa sociedade. Morre um vizinho, dois vizinhos, morre um parente muito próximo, um parente distante. Levamos isso com naturalidade, aceitamos isso com naturalidade, isso passa a ser parte dos valores naturais que nós adquirimos. A vida humana, ela perde o valor. Ela perde sentido, porque quem qualifica e quem coisifica a vida do humano é o próprio ser humano, é o outro ser humano que apresenta valores, é ele que vai determinar valores. E quando nós desqualificamos a vida, já é um sinal de um alto fracasso. Quando eu encaro a vida do outro simplesmente como objeto, como coisas, quando eu olho para a vida do outro com ar de superioridade, eu já demonstro desde já que eu estou num processo de alto fracasso. Agora, os irmãos e os senhores atentem bem às dificuldades que se apresentam e queriam se apresentar para Deus atuar
naquelas vidas, nas vidas dos irmãos de José, dos filhos de Jacó. Porque eram vidas que, humanamente, estavam fracassadas. Olha bem o que diz o pensador John Donne: a morte de cada homem diminui-me, porque eu faço parte dessa humanidade. Eis porque nunca pergunto por quem dobra os sinos. É por mim. Então, veja bem, a morte de qualquer pessoa, da maneira como ela está sendo produzida nos nossos dias e como ela estava sendo gestada na época dos filhos de Jacó, demonstravam o fracasso dos filhos de Jacó, e as mortes que têm ocorrido nos dias de hoje demonstram as fraquezas, as limitações, o como eu, como ser humano, sou limitado e eu tenho falhado. Esta expressão de John Donne é uma expressão que ela não é bem conhecida dos mais jovens. Mas nós que somos um pouquinho mais distantes, nós, ao lermos isso aqui, nós conseguimos entender o que significa esse dobram os sinos. Nas cidades do interior, principalmente na capital, também acontecia isso, mas com muito menos intensidade, mas no interior com mais intensidade. Normalmente as igrejas, elas eram portadoras de cemitérios. Havia muitas igrejas, principalmente na região do sul do Brasil, Curitiba, onde os cemitérios eles eram nos fundos da igreja. Todas as vezes que alguém ia ser sepultado, os sinos daquela igreja, eles dobravam, eles batiam, tocavam. Por outro lado, nas cidades do interior de São Paulo, onde as catedrais católicas ocupam normalmente os centros, as praças principais, lugares bem visíveis, quando um católico ele vinha a óbito e quando ele era levado para o cemitério, passava a próxima igreja, era muito comum, antes de ser levado para o cemitério, era levado para a igreja, onde se realizava uma cerimônia, e na chegada os sinos dobravam, e na saída também os sinos dobravam. E o autor disse que quando a morte de algum homem, quando um homem morre, quando um ser humano morre, isso faz parte da minha humanidade, isso diminui-me como ser humano, isso me chama atenção como ser humano, porque demonstra o quanto eu estou fraco, o quanto eu estou com dificuldades como ser humano. Então, veja bem, então, os sinos dobram, mas também dobram por mim. Então, a morte de uma pessoa, ela me alcança, ela tem influência na minha humanidade, ela demonstra o quanto eu tenho fracassado como ser humano, o quanto nós temos fracassado como seres humanos, principalmente as mortes que têm acontecido em nossos dias, da maneira como tem acontecido em nossos dias. Em segundo lugar, nós temos aí, em primeiro lugar, essa desqualificação, nós temos o fracasso familiar do nosso, o fracasso familiar nosso de cada dia. A família de Jacó falha, a família de Jacó fracassa, e os fracassos da família de Jacó também representam também os fracassos das nossas famílias, os nossos fracassos como família. Jacó não soube administrar determinados tipos de sentimentos. E isso tem também chegado aos nossos dias com muita intensidade, como chegou nos dias de Jacó. E é dentro desse fracasso, é dentro dessa limitação humana, é que esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso não vai nos abandonar, não abandonou a família de Jacó, embora com todos aqueles percalços, com todos aqueles pecados, e por que não dizermos pecados grosseiros, pecados gravíssimos, Deus não abandonou aquela família, Deus não abandonou aqueles rapazes, embora eles fossem cruéis, embora fossem
rapazes voltados para as práticas do pecado, embora eles tivessem assumido com muita integridade os valores daquele mundo, os valores daquela época, os valores daquela cultura, e viviam plenamente os valores daquela cultura, cultura de morte, cultura que produzia morte, desvalorização do homem, do ser humano. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Aqueles jovens, eles fazem uma proposta. E a proposta deles é matar José. Quando José vem se aproximando, eles dizem, lá vem um sonhador. Ar de desprezo. Lá vem um sonhador. E quando eles desqualificam a vida de José, isso dava o direito, ou pelo menos o sentimento de que eles estavam em uma situação de superioridade à vida daquele jovem. As consequências de não se importar com o outro. O outro é importante para nós. Um pastor alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para os campos de concentração. E lá no campo de concentração, ele fez algumas anotações, escreveu alguns livros das experiências que ele tinha passado. Mas olha o que ele diz, o que ele fala é muito sério para que nós levemos em consideração. O sistema nazista era um sistema cruel em todos os sentidos que a gente pode imaginar. E olha bem o que ele vai dizer. Quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. A morte do desigual não é nada para a gente. Ele não é igual a mim. Eu fiz as minhas qualificações, eu dei os meus valores, foi o que aconteceu lá com os irmãos de José. E os irmãos de José deram valores a José, e tanto é que venderam José por 20 pratas, 20 peças de pratas. Aqueles homens que passaram por aí, aquele grupo de ismaelitas, aquela caravana de ismaelitas que ali estavam passando, eles compravam seres humanos para poder vender esses seres humanos como escravos, para poder vender ao Egito, para poder vender aos imperadores. Eles vendiam seres humanos. Ser humano valia dinheiro, o ser humano era qualificado, desqualificado em termos de bens materiais. E esses seres humanos, para serem vendidos, evidentemente que eles passavam por todo um processo que nós vimos anteriormente nesse texto. Aquele processo de coisificação, aquele processo depois de desqualificação. O que é a vida do ser humano? A vida do ser humano é coisa. O que é a vida do ser humano? A vida do ser humano vale. A vida do ser humano vale o quê? A vida do ser humano vale dinheiro. Portanto, a morte não nos diz respeito. É isso que nós queremos dizer. Então, a morte do meu vizinho, ela não tem sentido nenhum para mim. A morte do meu amigo, a gente vai se naturalizando, a gente vai se adaptando, a gente passa a entender como algo normal. Porque nós adquirimos essa visão de que o outro é diferente, de que em sendo diferente, o que importa é de ser eliminado. Então ele diz, quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal de contas eu não era social-democrata. Então eu não sou, pode levar, pode matar, pode morrer. Quando eles levaram os sindicalistas, eu também não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. Ele foi levado para
campo de concentração. Isso é uma demonstração de profundo fracasso na vida do ser humano. Lá no capítulo de número 37, do versículo 18 até o versículo 30, o texto, ele é um texto muito profundo. É um texto que vai sendo revelado nas entrelinhas os verdadeiros valores, os verdadeiros sentimentos, o que estava presente nos corações daqueles homens, daqueles irmãos de José. Versículo 18, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Planejaram matá-los por quê? Porque na cabeça deles, eles já haviam desqualificado José. E além de desqualificar José, eles tinham coisificado a vida de José. Então, se a vida de José era uma vida que era comparada a coisas, essa vida poderia ser feito o que eles quisessem. Até mesmo a morte. O que era a morte? A morte dos outros. Não me importava. E aí o texto continua com a narrativa. E agora vamos matá-los e jogá-los num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será de seus sonhos. Olha só. Porque José é diferente deles, por quê? Porque José tem sonhos e eles não têm. Então, todo aquele que é diferente, todo aquele que não pensa como eu penso, todos aqueles que não agem como eu ajo, todos aqueles que não se vestem como eu me visto, todos aqueles que não abraçam os valores que eu não abraço, todos aqueles que não são religiosos como eu sou, todos aqueles que não pertencem à minha denominação, todos aqueles que não pertencem à minha igreja, todos aqueles que não pertencem à minha família, esses são desiguais, e sendo desiguais, podem morrer. O que importa a morte deles, o que importa a vida deles. Eles são diferentes. Essa é a mentalidade que estava presente no conjunto das vidas daqueles 11 homens. E esses são os valores que estão bem presentes na sociedade que nós chamamos sociedade pós-moderna. Mas Rubens tentou livrá-los, mas a sua tentativa foi em vão. E aí, quando Rubem ouviu isso, versículo 21, quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-los e de voltar ao pai. Chegando José aos seus irmãos que arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. O que é a vida dele? A vida dele não vale nada. O que a gente vai lucrar? Se a gente matar, tanto faz, morreu, não morreu, tanto faz. A vida dele não tem valor, a vida dele não é igual à nossa. Era o que pensavam aqueles. É o que nós pensamos hoje, é o que está muito presente na sociedade de hoje, é o que está presente nessa sociedade pós-moderna. O que é a vida, o que vale a vida do outro? A vida do outro não vale nada, porque a vida do outro não é igual à minha. A morte do outro não tem valor. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que seu irmão não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora?
Rúben foi o único que se preocupou com a vida. O único que ainda tinha determinados valores da vida humana. Ainda no capítulo 45, do versículo 1 até o versículo de número 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam. Agora, vamos nos situar. Os irmãos de José o vendem. E os ismaelitas depois o vendem para o Egito. Os irmãos de José dizem para Jacó que uma fera havia despedaçado o seu filho, seu irmão. E mostra ao pai como prova daquele despedaçamento, eles mostram a túnica que o pai havia dado para o filho ensanguentada. E o pai, como tinha uma idade já bem avançada, já não tinha mais força, seus olhos já estavam se escurecendo, o pai passou a mão naquela túnica, viu aquele sangue, experimentou aquele sangue, e o pai, então, depois de muito choro, lamentou profundamente a morte de José. Mas, na verdade, José já estava em outras situações. Aquele jovem que foi tirado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos como coisa, ele vai para trabalhar na casa de Faraó e passa momentos dificílimos, momentos amargos, momentos dramáticos. Mas, finalmente, Deus que estava atuando naquela história, Deus estava presente naquele coração, atuando naquela vida. Esse mesmo Deus que estava tentando atuar nas vidas dos irmãos de José, e Deus não conseguia atuar porque eles não ofereciam oportunidade, e os valores que eles tinham abraçados já estavam tão arraigados em seus corações que eles não tinham a mínima possibilidade e não exerciam o mínimo, não manifestavam o mínimo de interesse de mudanças de valores que eles haviam adquirido. Porque os valores que nós adquirimos durante a nossa existência, eles nos levam para a zona de conforto, e aqueles jovens, eles estavam bastante confortados com aqueles valores. Aqueles valores traziam seguranças para eles. Porque aqueles valores vinham de encontro às necessidades deles. Embora fossem valores de morte, valores de desgraça, valores de amaldiçoamento, valores de sofrimento, mesmo assim eles estavam agarrados com muita intensidade àqueles valores, não ofereciam nenhum espaço para que Deus trabalhasse, mas mesmo assim Deus continua insistindo, Deus continua trabalhando, e Deus vai trabalhando nos corações daqueles jovens, daqueles homens, daquela família. E Deus vai encontrar as mínimas condições para trabalhar exatamente na vida de um homem chamado Judá, de um dos filhos. Mas vejam bem, aqueles vendem seu irmão, aqueles irmãos vendem José. José vai para o Egito e diz a Bíblia que houve uma grande fome nas terras circunvizinhas ali do Egito. A essa altura, José já era o segundo homem mais importante no Egito. José teve um sonho, e aquele sonho tornou-se realidade. 7 anos de abundância e 7 anos de fome tremendas. José contou isso para Faraó, e Faraó então colocou José como homem, segundo homem mais importante. José tornou-se um grande administrador. O Egito já era rico, ficou mais rico e mais poderoso porque José comprou todas as terras. E a fome estava presente em todas aquelas terras conhecidas, e aonde estava Jacó com seus filhos, também lá foi abatido de uma grande
uma grande fome, a mesma fome que estava nas terras. E os filhos de Jacó tiveram que sair para procurar comida, procurar alimento, comprar alimento a mando do próprio Jacó, e foram. E foram exatamente para o Egito. E quando lá chegaram, eles não sabiam que era José que estava lá comandando. José vendeu alimento para eles. E José reconheceu que eram eles. E José, então, faz toda uma trama para poder trazê-los de volta. E quando isso acontece, José, então, dá-se conhecer a seus irmãos. E diz o texto que José já não podia, a essa altura, José não podia mais conter-se diante dos que estavam ali, e gritou: façam sair todos. José disse: eu não aguento mais de emoções, saiam todos, que eu quero ficar com esses que aqui estão. E ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e José disse para ele: aqui é José que está aqui. E se eu estou aqui para abençoar todo mundo. Eu abençoei as nações, abençoei centenas de povos, abençoei Faraó, e agora eu quero abençoar vocês. E diz a Bíblia que que José se pôs a chorar com seus irmãos, de tal maneira que os egípcios ouviram o choro de José e de seus irmãos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou o José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, e agora não se aflijam, nem se recriminam por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Preste bem atenção que o texto diz: não foi para salvar a vida deles somente, mas Deus permitiu que eles chegassem ali, foi para salvar vidas. José tornou-se uma bênção para todos. José tornou-se uma bênção para todos. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus queria dos irmãos de José, era isso que Deus queria de Jacó, era isso que Deus queria de Abraão, era isso que Deus queria de Isaac. Deus sempre trabalhou com isso, Deus sempre requereu esse tipo de coisa, que vocês sejam uma bênção, por onde vocês passarem, vocês têm que abençoar. Então, a vida do outro tem valor, a vida do outro é importante. A vida do outro é de fundamental importância. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: agora os irmãos de José estão profundamente preocupados. José morre, o Jacó morre, e agora os irmãos de José estão diante de José. E o que passou-se na cabeça dos irmãos de José? O que os irmãos de José vão manifestar aqui é aquilo que disse o autor lá, John Jones. O fracasso da humanidade, quando alguém morre, é um fracasso. Eu estou demonstrando que eu fracassei como ser humano. A morte de qualquer pessoa é o fracasso de cada um de nós. O fracasso individual é o fracasso meu, é o fracasso seu. Nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. E vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Quando eu não valorizo a vida do próximo, quando a morte do próximo não significa nada para mim, significa que eu estou agindo com maldade. É por isso que a primeira igreja batista de Francisco Morato, ela não está aberta, ela não se abriu durante esta pandemia. Porque a primeira igreja batista de Francisco Morato, ela é bênção, ela não é maldição, ela não é agente da morte. A primeira igreja batista de Francisco Morato, ela não anda de braços dados com a agenda da morte. Ela não aceita os agentes da morte.
Por isso, a morte para nós, para a primeira igreja batista em Francisco Morato, é o fracasso da igreja, é o fracasso de todos nós. Então, nós não queremos ser agentes de morte, nós não queremos ser agentes de maldição, nós queremos ser como José, agente de bênção, nós queremos abençoar. É por isso que nós não estamos reunidos. Porque nós compreendemos, através de Jesus Cristo, que a vida humana ela é valorosa, que o único que tem direito sobre a vida do ser humano é Deus. E que os valores que nós atribuímos à vida humana não são relativadas pelas coisas, elas não são coisificadas. A sua vida, meu irmão, a sua vida, meu amigo, a sua vida, meu visitante, a sua vida, que você que frequenta a primeira igreja batista em Francisco Morato, a sua vida tem valor sim. E a sua morte implicaria para nós num profundo sentimento de fracasso. É por isso que nós não abrimos, é por isso que nós não queremos reuniões, não queremos aglomeração ou aglomerações. Nós não queremos ser agentes da morte, nós queremos ser agentes da bênção. E quando os irmãos de José falaram isso para ele, quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos nós teus escravos. Eles se colocaram na situação de escravos. Mas Deus não havia dado permissão que irmãos escravizassem irmãos. A prática da escravidão é uma prática que a Bíblia vai tirando aos poucos, que a Bíblia vai valorizando a vida, e é que aqueles que viviam debaixo da graça de Deus, aqueles que viviam sob a orientação de Deus, estavam aos poucos entendendo que esta prática era uma prática extremamente cruel, e além de tudo, esta prática era uma prática diabólica, era uma prática de fracasso da humanidade de cada um. A morte do outro importa. E quando os irmãos de José tão apreensivos, tão preocupados com a situação deles e com a possibilidade da vingança de José, quando eles se reúnem com José, profundamente preocupado com isso, José vira para eles e disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? O único que tem direito de tirar a vida é Deus. Ele é o dono, ele é o Senhor. Ele é o autor da vida. Quem somos nós para tirar a vida de quem quer que seja, por qualquer pecado que tenha cometido, ou por ser diferente de nós? Lembre-se da passagem lá do pastor John. Levaram os comunistas e eu não me importei porque eu não era comunista. Levaram os sindicalistas e eu não me importei porque eu não era sindicalista. Levaram os sociais-democratas e eu não me importei porque eu não era social-democrata. Levaram os judeus e eu não protestei porque eu não era judeu. E finalmente me levaram e não havia quem protestasse. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus trabalha no coração deste homem chamado José. E Deus coloca valores no coração desse homem. E a primeira coisa que ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus tinha em mente não somente abençoar as vidas dos irmãos de José, mas abençoar todas aquelas vidas, até mesmo a vida dos egípcios. Que Deus continue a abençoar a primeira igreja batista em Francisco Morato.
A morte do outro importa. A morte do outro não é a morte de qualquer coisa. A morte do outro, quando não é por meio natural, ela é o sinal do fracasso de cada um de nós. E que Deus torne a vida de cada membro da igreja de Francisco Morato uma bênção. Você está entendendo por que nós não abrimos, por que nós não funcionamos durante essa pandemia? Jamais, jamais a primeira igreja batista em Francisco Morato deverá dar as mãos aos agentes da morte para destruir vidas, para levá-las para a eternidade. Mas, primeira igreja batista de Francisco Morato, que cada membro seja um abençoado. Por isso, meu irmão, leve em consideração a vida, primeiro, dos seus familiares. Não seja agente de contaminação. Abençoe as vidas dos seus amigos, de trabalho. Evite contaminá-los, porque eles também precisam de bênçãos. Eles são iguais a você. Que Deus te abençoe. Amém.